Também deixa eu te perguntar, mano. Você tá aí com o canal Mais Esportes já faz quantos anos já, velho? Você tá? Então, eu comecei há 7 anos atrás, 2013, vai fazer 8 anos, né? Esse ano ainda. E antes era Law News, então eu tinha criado um site, foi um site primeiro, né? Antes de ser um canal no YouTube e tal. Era um site como se fosse um blog mesmo, assim, mas minha ideia era realmente trazer já notícia, como se fosse um portal de notícias mesmo. Por Legal. isso o nome, né? Law News. E Certo. só de League of Legends. Então, é até engraçada a história de quando eu criei, porque eu era desenvolvedor, né? Eu estudava ciência da computação, já programava algumas coisinhas assim, estava aprendendo a fazer umas coisas na faculdade e tal. Estava querendo estudar umas coisas por fora, né? E tinha um cara que eu conhecia na faculdade que ele tirava uma grana fazendo freela, fazendo desenvolvimento em WordPress, sabe? Que ficou bem famoso, né? O WordPress depois ficou muito famoso assim. Então ele fazia um site no WordPress e era uma época que todo mundo tinha que ter site. Não sei se você lembra disso, tipo, padaria ali, Obrigado. falava, tem que ter um site da padaria, né? Aí, Sim, é a base, né? Tipo, a essência do negócio é o site. sim, tem até algumas coisas que mostram que antigamente a internet tinha isso, né? Era a época do ponto .com, que todo mundo queria ter seu site, babá. E hoje a internet vai migrando para cada vez menos sites, né? Tipo, você fica só Sim. ali no Facebook, no Só Google, rede tá ligado? social ali, né? Você não sai delas, né? Você vai migrando de uma para outra, é isso, né? Mas antigamente estava nessa época, então. E eu vi isso, eu vi esse mercado e eu vi que um amigo meu ganhava dinheiro. Meu pai tinha alguns amigos assim que eram empresários, né? Meu pai era vendedor, então ele conhecia muito lojista e tal. Eu falei pro meu pai, pô, arranja uns clientes seus aí que quer fazer um site, eu consigo fazer, né? Aí meu pai, mas você sabe fazer um site? Eu virei e falei, lógico que eu sei, pô, de boa. E aí, mas você faz um aí pra eu ver, faz um site aí e tal. Eu falei, mas eu vou fazer um site o quê? Tem que ter Tem que ter um. uma essência, Um né? segmento ali É pra uma me fazer, ideia, pô. Aí meu pai falou, faz um site desse joguinho aí que você fica o dia inteiro jogando esse negócio, não larga disso aí, né? Aí eu fiz o LoL News brincando, assim, só pra eu provar pro meu pai que eu conseguia fazer um site, né? Que eu conseguia Sim. fazer um site, um site assim, né? Então, eu fiz o LoL News, aí eu escrevi um texto, foi bem perto do Mundial de LoL de 2013, então eu escrevi uns textos sobre o Mundial, aí uma galera gostou, pô, esse cara aqui tá comentando jogos e tal, e era uma época, cara, a gente chama de 2013, então era uma época que a gente não tinha tanta acessibilidade aqui no Brasil para notícias que aconteciam no LoL lá fora. Sim. Então, sei lá, um time lá de fora trocava jogador, a galera que nem ficava sabendo nem nada, porque muita gente não sabe inglês, então, né, meu Sim. inglês nem era tão bom também não, mas eu dava uns jeitos, dava meus pulos lá na época. E também porque, cara, não tinha tanto conteúdo assim. Então eu fui um dos primeiros a começar a criar conteúdo falando sobre o competitivo, cenário competitivo lá de fora. Não fiquei falando só sobre Kami e BRTT aqui dentro, né? Que era o que Sim. tinha muito na época, assim, e tipo. Touradão, né? Não, e faz total sentido, tem que ter mesmo, a gente tem que valorizar aqui o nosso cenário regional. Mas eu vi essa lacuna, assim, pô, ninguém tá falando direito dos coreanos, sabe? Os caras são os melhores do Aham. mundo. Os caras que Os caras dominam, né? sim, tipo assim, pô, até o Faker jogando ali, ninguém tá falando do cara. Então, eu vi isso e comecei a fazer muito conteúdo sobre isso em português na época, e fui um dos primeiros assim. E aí, cara, o negócio foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, até eu ver que, assim, pô, posso viver disso talvez, sabe? E é mais engraçado que, assim, Aham. eu criei o site em setembro, né, de 2013. Certo. Em janeiro do outro ano, eu tinha conseguido um emprego como programador e tal, né, como desenvolvedor, com CLT e tal. Aí eu estava trabalhando lá. Inclusive, eu trabalhei na UFJF aqui, né, que é onde eu fazia faculdade também. E aí, Legal. cheguei lá e, pô, era aquele trabalho assim, eu tinha que acordar às 7 horas da manhã, ia pro trampo, tinha que estar lá às 8, ficava lá até meio-dia, tirava uma hora de almoço, almoçava lá com meus amigos que trabalhavam lá também, depois voltava, tinha que ficar lá até às 6, era aquela coisa todo dia, e pá, e aí eu pensei assim, cara, e o site, e eu, quando dava um tempinho, eu chegava a fazer alguma coisa no site, né? Na hora do Aham. almoço, eu tentava escrever uma matéria ali rápido, escrevia alguma coisa, chegava em casa, tinha que escrever umas coisas, matava aula para poder fazer as coisas do site, tava meio que assim na época. E aí o site indo bem, aumentando a audiência. Aí eu pensei assim, cara, pô, eu vi que assim, se pá, eu consigo ganhar a mesma coisa que eu ganho aqui se eu Só me dedicar full trabalhando ali, time, né? se eu me Bem mais dedicar em o dia conta. inteiro, né? E eu vou estar trabalhando de casa, podendo jogar um LOLzinho de vez em quando ali, pá, e tipo,
pô, vou estar sem toda essa pressão, sem muita coisa, sabe? Com muito mais Porra, conforto. muito, muito melhor, velho. Tá louco. Eu curtia programar, assim, eu gostava de trabalhar como desenvolvedor, eu gostava bem, assim, gostava muito da minha equipe lá, o pessoal que eu trabalhava junto com eles. E aí, para piorar isso tudo, tipo assim, como é que funciona? Tem o FJF, que é uma faculdade federal, e a gente trabalhava para o Centro de Educação à Distância do FJF. Então, a gente fazia várias coisas que o Centro de Educação à Distância lá precisava. E aí, a gente era terceirizado. Então, tinha uma empresa que terceirizava e pagava a gente. Então, a gente não trabalhava diretamente com o governo, era tipo uma empresa que pagava a gente. Aí, primeiro mês, cara, dia do salário, não caiu o salário no dia. Aí, pô, o que aconteceu? Aí deu 2 dias, não caiu. Aí deu 3 dias, não caiu. Deu uma semana, já chegou a galera do sindicato lá para trocar ideia com a gente. Já, o que aconteceu, não sei o quê. Aí, pá. Aí deu 15 dias que o salário atrasou, né, mano? Tipo assim, eu já tava puto assim já, né, velho? Tipo, o que eu vou arrumar com o meu cartão de crédito? Já tava pensando assim, que eu tava esperando aquele dinheiro. Aí, sei lá, velho, os caras fizeram uma mutreta lá e tal, e não pagaram. Até, não recebi isso até hoje, inclusive. Mas, tipo assim, comecei o segundo mês, no segundo mês essa empresa saiu, que era terceirizada, eles contrataram a gente de um outro jeito lá, que também nem podia, fizeram as mutretas, pagaram o segundo mês, só que aí o salário do primeiro mês eu não recebi até hoje, isso tem, 8 anos, quase 8 anos. Tá lá no Caducou já. Os caras sacaneou grandão, velho. Então, mas a parada é tipo assim, velho, na época eu vi, pô, eu tô aqui trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisa, e os caras nem me pagaram, velho, tipo assim, isso daí foi tipo, meu impulsor pra, cara, vou fazer o que eu tô fazendo aqui que eu gosto, sabe? Tipo, sim, saí do emprego lá e tal, vazei, sacou? Pedi demissão lá e só fui tocar o negócio full time. Isso foi 2014, né? Foi iniciozinho de 2014. Foi terceiro mês, sei lá, março mais ou menos. Mas foi bem bizarro mesmo, sabe? Caralho. E aí eu vi, cara, pô, tinha a oportunidade de trabalhar com a parada que eu gosto, que eu amo, que é League of Legends, que é esportes. Na real, eu tava mais ligado ao LoL do que aos esportes em si, mas eu gostava muito. E é isso.